Fala, meus queridos, todo mundo bem por aí? Bom, gente, conforme eu já havia combinado com vocês, essas duas últimas aulas, a aula de hoje e a aula de quarta-feira, serão um resumão aí desses principais assuntos que temos que trabalhar do livro 4. Então, na aula de hoje, eu vou encerrar a unidade 2 falando sobre radiação eletromagnética e já vou entrar na unidade 3 para falar sobre acústica, que é o estudo do som. Beleza? Então vamos seguir aqui para a gente poder encerrar logo esses assuntos e go férias, tá? Então vamos lá. Para a gente poder entender radiação eletromagnética, é importante a gente associar os conceitos de eletricidade e magnetismo, que é justamente esses dois fenômenos que vão produzir aí esse tipo de radiação, tá? E aí é um tipo de radiação que vai se propagar sob a forma de ondas, que é o assunto que a gente vinha trabalhando aí até a última aula, beleza? Então vamos entender o conceito de cada um desses fenômenos. A eletricidade é o nome dado a um conjunto de fenômenos que ocorre graças ao desequilíbrio ou à movimentação de cargas elétricas, uma propriedade inerente aos prótons e elétrons, assim como também dos corpos eletricamente carregados. Então, gente, prótons e elétrons não é nenhuma novidade, são aquelas partículas que fazem parte dos átomos, né? E aí, os prótons de carga positiva e os elétrons de carga negativa. E aí a gente sabe que a eletricidade é um fenômeno que vai interagir, melhor dizendo, com a matéria. E a matéria, sendo constituída pelos átomos, ela vai fazer com que a eletricidade participe aí, então dessas partículas atômicas que envolvem as cargas elétricas, tá? Já no caso do magnetismo, é o conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre materiais que apresentam propriedades magnéticas. O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Então, é uma coisa que parece até, né, com o conceito da eletricidade, né, porque também está relacionado com as cargas elétricas que estão se movimentando quando ocorre ali a passagem de uma corrente elétrica por elas, tá? Pela matéria. Beleza. Então vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Por quê? Quando nós pensamos em magnetismo, a gente logo lembra de ímãs, né? Que é justamente um elemento muito importante, né? Para a gente poder exemplificar, para a gente poder observar como que ocorre esse magnetismo. Os ímãs eles possuem dois polos diferentes, então em um polo, quando nós pegamos dois ímãs, eles vão se atrair. Beleza, isso daí ocorre porque os polos opostos vão se atrair, né? Então, portanto, um polo positivo com um polo negativo vai ocorrer, vai promover a atração deles. Legal. Já nos polos iguais, ou seja, os polos opostos do ímã, se a gente for tentar virar um ímã e juntá-los, eles não vão ficar juntinhos ali, vai ocorrer uma repulsão, fica difícil da gente tentar juntar os polos iguais, justamente porque as cargas positivas são iguais, as cargas elétricas são iguais, melhor dizendo, não as cargas positivas, as cargas elétricas elas são iguais, e aí elas vão se repelir, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó. Ou seja, polos opostos se atraem e os polos iguais, né, eles se repelem. Agora percebam que o campo magnético que ocorre nos ímãs, ele tem ali uma direção de propagação, certo? Então percebam que no campo magnético, a gente vai ter sempre a carga partindo de um polo e se dirigindo para outro. E aí, internamente, você tem essas cargas elétricas aqui se dirigindo no interior desse ímã, fazendo com que um ímã ele seja atraído para outro quando os polos eles são diferentes. Quando os polos eles são iguais, vai ocorrer a repulsão, né? Por isso que eu não consigo juntar aqui esse polo com o outro. Eu apenas tenho os polos opostos se atraindo. Quando nós pensamos em magnetismo, nós podemos falar sobre o polo magnético ou o campo magnético da Terra. Olha que interessante. Sim, nós temos um campo magnético no nosso planeta, porque o núcleo do nosso planeta, ele é, digamos assim, metálico, né? O núcleo interno do nosso planeta é aquela grande porção de ferro, níquel, principalmente, né, que são esses elementos que promovem o magnetismo. Portanto, a Terra possui um campo magnético. E como que nós podemos saber disso? Por exemplo, com os fenômenos das auroras boreais, que é na verdade uma interação do campo magnético dos raios, né, solares, que tem ali
a sua carga eletromagnética, que emite ali uma radiação eletromagnética que, quando interage com o campo magnético da Terra, vai formar então aquele fenômeno bem interessante, bem bonito, que é a aurora boreal. Isso é bem da hora, tá? Já a interação desse campo magnético com a eletricidade vai promover então um fenômeno bastante parecido com esse aqui. A gente sabe que, por exemplo, em uma pilha, a gente tem polos opostos, né? Um polo de carga positiva e um polo de carga negativa, e essa corrente elétrica sendo gerada em alguma superfície, em algum determinado material, vai gerar então um campo magnético. Então, a gente tem essa interação constante da eletricidade com o magnetismo, né? E aí a eletricidade ela pode gerar um campo magnético e vice-versa, beleza? E aí a gente vai ter sempre um campo magnético gerado aonde a eletricidade ela está presente, aonde a eletricidade ela está correndo ali, uma corrente elétrica está passando, beleza, pessoal? Bom, James Maxwell e Heinrich Hertz comprovaram que a eletricidade e o magnetismo podiam ser gerados um pelo outro, como eu tinha comentado aqui. E a combinação desses fenômenos forma as ondas eletromagnéticas. A radiação eletromagnética é um tipo de onda que transporta energia sem necessidade de um meio para sua propagação. Portanto, a radiação eletromagnética ela vai ocorrer, por exemplo, no vácuo, aonde a gente não tem ali praticamente matéria, aonde a gente não tem uma interação dessa radiação com outros elementos. Beleza. Mas a radiação eletromagnética ela também vai interagir com a matéria, né? Por exemplo, quando nós fazemos um exame de raio-x, né? Conforme eu já tinha comentado lá no nosso plantão. A radiação eletromagnética propaga-se em virtude de oscilações dos campos elétrico e magnético, gerando a si mesmo na forma de ondas, tá? Ela é o resultado da emissão de pulsos de energia, certinho? Então, se a gente for dar uma olhada aqui, isso aqui é uma representação, né, da propagação de ondas eletromagnéticas, né, da radiação eletromagnética. Percebam que existem três três direções de propagação. Portanto, nós estamos falando de três dimensões aqui, certo? Reparem que nós temos aqui o campo elétrico representado pela letra E, né, com uma propagação vertical para cima, para baixo, né? E aqui nós temos o campo magnético representado pela letra B, azulzinho, também se propagando aqui na horizontal, só que eles têm uma direção de propagação, né? Certo? Seguindo uma determinada direção. Portanto, a gente pode dizer que a propagação da radiação eletromagnética, das ondas eletromagnéticas, ela é tridimensional. Beleza. A gente tem, por exemplo, esse tipo de propagação dentro da nossa casa, né? Como, por exemplo, os aparelhos que emitem o sinal Wi-Fi, as ondas de internet, né? As ondas de rádio. Beleza? Bom, quando nós estamos falando, por exemplo, de luz, né? A gente estava falando lá nas últimas aulas e tal, e aí eu havia mostrado para vocês um prisma, né? O prisma é esse tipo de objeto que tem essas superfícies planas aí e tal, que vai interagir com a luz branca e vai decompor essa luz branca, produzindo diferentes comprimentos de onda. Por que o prisma faz isso? Olha que interessante. A luz branca, ela se propagando pelo vácuo, por exemplo, né, ou ela se propagando pelo espaço e não por algum tipo de material, ela tem todos os seus comprimentos de onda na mesma frequência. Quando a luz branca ela interage com a matéria, como por exemplo o prisma, ela vai ser decomposta e aí a gente consegue perceber as diferenças nas velocidades de propagação, nos comprimentos de onda diferentes que tem na luz branca. E aí a gente vai conseguir enxergar as cores, né? Que é algo que eu já havia comentado em aulas passadas, beleza? Bom, da onde vem essa radiação eletromagnética? Como eu já tinha comentado, né, o Sol ele emite radiação eletromagnética. Então, a luz sendo radiação eletromagnética, se a gente pensar, por exemplo, nos corpos luminosos, né, aqueles que emitem luz, como o Sol e várias outras estrelas, a gente está falando então de uma fonte de emissão de radiação eletromagnética, assim como, por exemplo, os raios que a gente observa no céu, né, em alguns determinados dias aí, dependendo do padrão aí de formação de nuvem e tal, né, dependendo do tempo que a gente está lidando.
Bom, aqui eu trago uma imagem que eu já havia mostrado para vocês sobre o espectro eletromagnético. Então, para a gente poder entender, né, qual que é a relação dessa radiação eletromagnética com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, as coisas que a gente tem aí é, na nossa vida, né, que a gente está acostumado a lidar. Então, existem aqui alguns tipos de comprimento de onda que são visíveis, né? A gente já tinha falado sobre isso, beleza? A decomposição da luz branca com os vários comprimentos de onda ali, permitindo com que a gente enxergue o verde, o azul, o amarelo, tal, as diferentes cores, beleza? Só que existem vários outros tipos de comprimento de onda e de frequência, aqueles que a gente não consegue captar a olho nu, mas a gente sabe que existe, por exemplo, por meio dos exames de raio-x, como eu já havia comentado, né, que tem aqui ó, uma determinada frequência e um determinado comprimento de onda, assim como os raios gama, que a gente já tinha falado lá nas aulas sobre radiação lá atrás, né, que é um tipo de raio que também tem essa capacidade de atravessar a matéria, né, e aí já tem um outro padrão aqui de comprimento de onda também, assim como de frequência, né, e aqui nós temos outros tipos de radiação que vão produzir elementos diferentes, né, que participam de elementos diferentes, como o infravermelho, que é um tipo de radiação emitida pelo Sol, assim como o ultravioleta, tá? Então, tanto os raios infravermelhos quanto os ultravioletas são emitidos pelo Sol. Os raios infravermelhos, eles são utilizados, por exemplo, nos controles remotos que a gente utiliza para poder aumentar volume, ligar, desligar a televisão, mudar de canal e etc e tal. Nós temos as microondas que fazem parte lá dos equipamentos conhecidos como microondas, né? Que nem eu estava comentando no plantão de dúvidas com vocês, que emite radiação eletromagnética, mas é um tipo particular de radiação. E aqui nesse mesmo tipo de comprimento de onda e de frequência, a gente tem as ondas de rádio, as ondas de internet, os sinais de televisão, os sinais de comunicação que os satélites estão emitindo para que a gente possa fazer as ligações com os nossos celulares, por exemplo, né? E também os comprimentos de ondas baixos, né? Que são esses pelos quais a eletricidade está sendo propagada, está sendo transmitida, beleza? Então, a gente tem aqui nessa formulinha aqui, né, que uma frequência de onda ela é inversamente proporcional à amplitude dela, né? Lembra aqui do lambda, né? O lambda ele representa a amplitude de uma onda. Beleza. Agora, chamando a atenção aqui para esses elementos aqui, ó. Aqui nós temos um espectro de radiação não ionizante e a radiação ionizante nessa outra porção aqui desse espectro eletromagnético. Beleza. Qual que é a diferença entre a radiação não ionizante e a radiação ionizante? Vamos lá, pessoal. Se a gente for lembrar lá das aulas de química, quando nós falamos sobre íons, a gente vai lembrar que os íons, eles nada mais são do que elementos químicos, né, os átomos de elementos químicos que tiveram uma alteração na sua constituição, ou seja, eles perderam ou eles ganharam elétrons, tá? E aí, quando nós falamos de uma radiação não ionizante, é aquela que não vai alterar a estrutura de um átomo, ou seja, ela não vai fazer com que um átomo perca ou ganhe elétrons. Já a radiação ionizante é aquela que quando interage com a matéria, quando interage com os elementos químicos, né, os átomos, ela vai promover então alterações na estrutura desse átomo. Portanto, perdão, gente. Portanto, a radiação não ionizante, ela não altera a composição da matéria, e a radiação ionizante ela altera a composição da matéria. Então aqui, como eu já havia comentado, né, a gente precisa desvendar, quer dizer, desmentir aquele mito, né, de que o micro-ondas ele causa câncer, né, de que o micro-ondas ele é perigoso, a gente não pode ficar perto e tal. Se for um equipamento muito antigo, se for um equipamento que não está vedado corretamente, pode ser que ele até tenha ali um vazamento de radiação. Entretanto, o tipo de raio, né, o tipo de radiação que ele emite é não ionizante, então ele não vai mudar a matéria, ele não vai causar câncer, justamente porque não é um tipo de radiação que vai alterar a estrutura da matéria, a estrutura dos átomos que estão presentes no nosso corpo, beleza? Agora, por exemplo, no caso dos exames de raio-x,
Esse sim. Por isso que não é muito bacana a gente ficar exposto sempre a esse tipo de radiação, né? E como eu havia comentado com vocês já, as pessoas que trabalham com esse tipo de exame, né, com exames de imagem, principalmente os exames de raio-x, elas precisam tomar bastante cuidado, né? Precisa trabalhar numa estrutura bastante adequada para evitar uma alta exposição a esse tipo de radiação, né? Assim como é muito importante a gente perceber aqui, né, que o Sol, como eu já havia comentado aqui, ele emite radiação ultravioleta. Esse tipo de radiação a gente pode estar exposto, principalmente, né, à destruição da camada de ozônio, que funciona como um filtro para esse tipo de radiação UV, mas que a gente se expõe a ele quando a gente sai na rua, né? E aí, portanto, já que é um tipo de radiação ionizante, esse sim pode causar problemas, por exemplo, o câncer de pele, que é bastante comum e é um dos tipos de câncer que mais ocorrem, principalmente nas últimas décadas, né? Porque a radiação ela tem aumentado e a gente sabe da questão do problema da camada de ozônio, né? Beleza, gente? Então, encerramos por aqui essa unidade 2. A radiação ela também é aplicada em outros elementos, como por exemplo na datação de rochas, datação de fósseis e tal, né, que são esses elementos radioativos que fazem parte, que estão presentes aí na constituição das rochas e dos fósseis, tá? Dos minerais, beleza? Então agora vamos passar para a unidade 3, vamos falar sobre o estudo do som, vamos falar sobre acústica, tá? Bom, assim como os nossos olhos captam as diferentes frequências de ondas eletromagnéticas da luz, né, ou seja, as cores, o vermelho, o azul, o verde e assim por diante, desta forma a gente enxerga, né, nossos ouvidos captam diferentes frequências de ondas sonoras, nos permitindo ouvir sons, diversos tipos de sons. Então, por exemplo, o som de um instrumento, o som da minha voz, o som de um equipamento funcionando, né, sei lá, fazendo algum tipo de barulho, o som da TV, o som do rádio, etc e tal. Entretanto, as ondas sonoras, elas são mecânicas, elas não são ondas eletromagnéticas, tá? Então, a gente ainda está falando sobre ondas, mas agora é um outro tipo de onda, uma outra natureza de onda, beleza? Nós conseguimos perceber a combinação de diferentes frequências de ondas sonoras quando nós ouvimos música, por exemplo, ou quando nós estamos assistindo televisão, tá? Que nos permite reconhecer sons graves ou agudos. O som é um conjunto de ondas mecânicas longitudinais capazes de sensibilizar o sentido da audição, o sentido auditivo, beleza? Então, essas ondas sonoras, essas ondas mecânicas, elas vão se propagar no meio, tá? Dessa forma, elas vão chegar até os nossos ouvidos. E o que é muito interessante é que os nossos ouvidos são estruturas especializadas em captar essas ondas mecânicas e produzir vibrações aqui nessa estrutura interna. E essas vibrações elas vão chegar até os nossos sensores, né, que são as nossas células sensoriais, que vão captar essas ondas, transformar essas ondas em um impulso elétrico, né, num impulso nervoso, e o nosso cérebro vai interpretar que tipo de som que está acontecendo ali, que está sendo emitido ali, beleza? Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui abaixo, né, a menininha está ouvindo um determinado tipo de som lá, esse som, né, essas ondas mecânicas, elas estão se propagando no ar, beleza? E os nossos ouvidos aqui como essas estruturas. Essas ondas sonoras, elas vão produzir vibrações no nosso tímpano, que vai vibrar lá. A vibração do tímpano vai promover a vibração e o contato dos três menores ossos do nosso corpo. O martelo, a bigorna e o estribo. Vai um encostar no outro, né? Vai um vibrar no outro. Essa vibração, ela vai chegar até a nossa cóclea, que é onde tem as nossas células sensoriais lá. E aí bate lá na cóclea, produz um padrão de vibração, né? De acordo com essa frequência de onda, se é uma onda mais grave, uma onda mais aguda, se é um som forte, um som fraco. E aí o nosso cérebro ele vai perceber então que tipo de onda mecânica, qual é a frequência, qual é a amplitude dela, e aí a gente consegue identificar um determinado tipo de som, beleza? Olha que interessante esse GIF aqui, gente. Aqui o cara colocou uma câmera dentro do violão dele, né? E ele tá tocando lá. E aí vocês percebem a vibração das cordas do violão, né? Que por sua vez, ao vibrarem, vão produzir ondas mecânicas que vão se propagar no meio material, que é justamente a caixa acústica do violão, né? E aí, por que que o violão ele produz um som, né? Mesmo não tendo
a conexão ali com uma determinada caixa amplificadora, porque ele tem essa caixa acústica, né? Essas ondas elas vão se propagar ali no interior da caixa acústica do violão e aí a gente consegue ouvir o som do violão. Diferente de uma guitarra, né? A guitarra não tem essa caixa acústica, por isso que para a gente conseguir ouvir direito, ela precisa estar conectada ali numa caixa amplificadora, tá bom? Que vai funcionar com uma caixa acústica, só que no caso elétrica, tá bom? Bom, eu havia comentado aqui de ondas longitudinais. O que que são, né? Elas são geradas pela vibração de corpos e transmitidas aos meios materiais. Então, quais são os corpos que estão vibrando aqui? As cordas do violão, né? Esses corpos eles estão vibrando e estão transmitindo essas ondas longitudinais, por exemplo, para a caixa acústica do violão, que nem eu comentei aqui, beleza? Bem interessante, né? Bom, o som ele é caracterizado de acordo com grandezas físicas associadas à onda mecânica que o produz, como a amplitude, a frequência e o padrão da onda, ou seja, a forma da onda. Então, esses três critérios de classificação, de caracterização aqui, são muito importantes para a gente poder entender melhor o som e entender melhor a acústica, tá? Então, olha só. Aqui eu trago uma espécie de gráfico, né, que a gente pode perceber dois desses tipos de caracterização aqui, dessas grandezas, tá? A gente percebe, então, no caso da amplitude e as frequências. Percebam que existe uma diferença aqui entre essas ondas sonoras produzidas aqui, né? Então, uma onda de alta frequência, ela tem esse comportamento aqui, tá? Que vai ser diferente dessa onda de baixa frequência, aonde a gente percebe que a amplitude ela vai ser diferente, e assim como o comprimento de onda ele é diferente também. Lembrando que o comprimento de onda é quando eu vou observar, por exemplo, para duas cristas ou então dois vales, né? Beleza, mas vamos entender aqui esses conceitos agora de amplitude, frequência, padrão de onda e etc. Olha só, tem a ver com a intensidade, a altura e o timbre. Então, tem muitas coisas, tem muitas linguagens, né? Tem muitos termos que nós utilizamos no nosso dia a dia quando a gente se refere a som, como por exemplo volume. Aumenta o volume, abaixa o volume e tal. Na verdade, a gente está se referindo, dentro do estudo do som, dentro da área da física aqui, a outros elementos, tá? Olha só. Quando nós falamos em intensidade, a gente está falando justamente do volume. Então, quando eu falo assim, ô mãe, abaixa o volume da TV, na verdade eu estou pedindo para ela reduzir a intensidade do som. Olha só, a intensidade pode ser baixa, ou seja, um som fraco, ou ela pode ser alta, um som forte. Então, a intensidade do som baixa, ela está produzindo um sonzinho fraquinho ali. Já uma alta intensidade sonora, uma alta intensidade do som, ela vai produzir um som bastante alto, tá? E ela está relacionada à amplitude de uma onda sonora. Então, é um daqueles critérios que eu havia citado no slide anterior, tá? O que chamamos de volume de uma música ou de um programa de TV é, na verdade, a intensidade do som. Então, como vocês podem perceber aqui, ó, a intensidade ela está relacionada à amplitude. E aí, como eu havia mostrado naquele gráfico anterior, tem aqui, ó, percebam que tem diferentes amplitudes aqui de um som forte para um som fraco. Então, quando nós falamos de volume, estamos falando de intensidade, estamos falando de uma amplitude de uma onda sonora, de uma onda mecânica. Agora, em relação à altura, que é algo que a gente fala assim, ah, esse som está muito alto, esse som está muito baixo, né? Também tem a ver com esse lance de volume e tal. Olha só, a altura é o que nos permite diferenciar os sons graves e os sons agudos. E ela está relacionada à frequência de uma onda. Então, olha só, por exemplo, quando eu tenho um baixo, eu vou até pegar o meu aqui, tá? É só um minutinho. Então, olha que interessante, pessoal. Eu tô com o meu baixo aqui, esse aqui é um baixo acústico, tá? Então ele tem essa caixa acústica aqui, beleza? Que é bem parecido com o violão. Talvez vocês olhem para ele lá atrás e vocês pensem que eu tenho dois violões, né? Então olha só, o baixo ele é um instrumento que ele vai produzir uma frequência de onda menor, uma frequência de onda pequena, baixa. Então olha só, é um som bastante grave, né? Beleza, agora eu vou fazer um som mais agudo. Eu estou aqui agora com o meu violão
acústico também, né? Tem essa caixa acústica aqui. E aí eu vou fazer algum tipo de som com uma frequência mais alta, uma frequência aguda. Portanto, eu mostrei para vocês aqui dois exemplos de frequências diferentes. E aí, quando nós falamos de frequência, nós estamos falando de sons que são graves e sons que são agudos, beleza? A baixa frequência de uma onda produz sons graves, como por exemplo o som do contrabaixo aqui. E a alta frequência produz sons agudos, como esse que eu mostrei no violão, beleza? E aí como que é o comportamento dessas ondas, né? Como que essas ondas elas se propagam? De acordo com a sua frequência, um som agudo, ele tem aqui esse padrão aqui de formação de onda e de comprimento de onda. Portanto, ele tem bem mais intervalos, né, nesse comprimento de onda. Já um som grave tem muito menos, ó. Tanto a frequência ela vai ser menor, como esses intervalos desses comprimentos de onda serão maiores também, beleza? Quer dizer, serão menores também, tá bom? Agora, para a gente fechar, o que é o timbre, né? O timbre ele já está relacionado com o formato, que é aquele terceiro elemento que a gente pode caracterizar as ondas sonoras, tá? Então vamos lá. O timbre é o que nos permite diferenciar sons de uma mesma intensidade e altura que são emitidos por diferentes fontes sonoras. Então, por exemplo, se a gente pensar numa banda, né? Uma banda grande lá, que tem os instrumentos de sopro lá, trompete, saxofone, trombone, a gente tem lá uma guitarra, a gente tem contrabaixo que produz esse som grave, a gente tem uma pessoa lá na percussão tocando aqueles tambores, aqueles bagulho doido lá, e uma bateria. Então todos estão tocando ali juntos, produzindo uma música bastante agradável, que a gente gosta lá e tal. Porém, é o timbre de cada instrumento que permite com que a gente saiba diferenciar cada um deles, né? Por quê? A forma das ondas sonoras que cada um produz, ela é diferente. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Nós temos alguns exemplos aqui. Um diapasão, uma flauta, um violino, a voz de uma pessoa e um clarinete, né? Ou uma clarineta, produzindo, então, diferentes timbres, né? E esses timbres, eles vão formar aqui formas diferentes de uma onda sonora. Então, pode ser uma onda com formato triangular, com formato mais circular e tal, uma onda bastante irregular ou uma onda mais regular. Portanto, quando nós falamos de timbre, é isso que permite a gente diferenciar um tipo de instrumento musical de outro, por exemplo, né? Isso é bem interessante também. Então, galera, eu vou encerrando por aqui. Na unidade 3, nós trabalhamos aqui a partir da página 336 até a página 341, beleza? Então eu peço que vocês façam a leitura do material de vocês, que vocês façam as anotações que são muito importantes para a gente poder conversar no nosso último plantão lá na quinta-feira, tá bom? Então é isso aí, galera. Se cuidem, uma ótima semana e até mais.